Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre matrizes. Vou comentar todos os tipos de matrizes e vamos exemplificar uma parte muito teórica que é importante para você entender todo o curso de matrizes. O que são matrizes? Coloquei aqui para vocês podem entender que são tabelas. Essas tabelas podem ser vistas, por exemplo, no nosso dia a dia. O Excel, a gente tem as linhas e a gente tem as colunas. A intersecção de uma linha e de uma coluna, a gente preenche com alguma coisa, por exemplo, um número. A gente tem a célula, onde a gente insere esse número. Então as tabelas, as matrizes, são importantes para a gente construir, por exemplo, uma planilha financeira. Eu coloquei aqui alguns tipos de matrizes. Vamos estudar? A matriz número 1 eu chamei de matriz linha. Por que é uma matriz linha? Uma matriz você coloca uma letra maiúscula do nosso alfabeto, o A, por exemplo. Aí você põe igual, abre parênteses e fecha parênteses. Essa matriz, turma, tem 3 elementos. O π, o raiz de 7 e o 2. Por que ela é linha? Porque ela tem apenas uma linha. Olha lá, uma linha. E quantas colunas? Aí você conta, ó, 1, 2, 3. Então a gente fala que a ordem da matriz é de uma linha e 3 colunas. É 1 por 3. No canto inferior direito, você põe a numeração. Uma linha, 3 colunas. Então matriz linha, somente uma linha. A gente pode ter no exemplo 2, ó, a matriz coluna. Essa matriz A, agora ela vai ter apenas uma coluna. E quantas linhas? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então ela tem 4 linhas e uma coluna. Então é matriz coluna, porque só tem uma coluna. Exemplo 3 nosso, outro tipo de matriz. Matriz retangular, porque lembra um retângulo. Então, você tem aqui a sintonia de um retângulo fechando. A gente tem 1, 2 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Então a ordem é 2 por 4. Cada número dentro dessa matriz é um elemento. Beleza? Exemplo número 4. Um dos tipos de matrizes mais importantes que a gente vai estudar, a matriz quadrada. Por quê? Porque a quantidade de linha é igual à quantidade de coluna. Nesse nosso exemplo, a gente tem 3 linhas e 3 colunas. Uma coisa muito importante, os elementos que eu estou cortando na diagonal, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a gente chama esses elementos, esses 3 nesse exemplo, uma composição que é a diagonal principal. Então quem é a diagonal principal? Só existe em matriz quadrada e são esses elementos aqui. E também tem a diagonal secundária, da esquerda para a direita, para baixo e depois para cima. Quem são os elementos da diagonal secundária? Esses aqui. Metralha, só existe diagonal principal e diagonal secundária em matriz quadrada? Sim, só existe em matriz quadrada. Não tem diagonal principal e diagonal secundária em matriz retangular, coluna e linha. Tudo bem? Agora, o que é uma matriz diagonal? Um tipo de matriz diagonal. Então eu coloquei aqui na minha diagonal principal, ó, na minha diagonal principal, alguns números que não são zero. E fora da diagonal principal, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então fora da principal, todos têm que ser zero. Então uma matriz diagonal é quando fora da diagonal principal, todos são zero. Fechou? Tipo de matriz 6 é a matriz nula. É a matriz onde todos os elementos são zero. Bem simples. Tudo aqui dentro vale zero. Matriz de 2 linhas e 3 colunas. Agora, a nossa matriz identidade, um dos tipos mais importantes também. A matriz identidade, pessoal, a diagonal principal, elas são todas com o número 1 e fora é zero. Então, ó, diagonal principal são números 1 e fora dela são 0. Por que você colocou I2, metralha? Porque a identidade 2, o 2 significa a ordem. Você tem 2 linhas e 2 colunas. E 3 significa identidade de 3 linhas e 3 colunas. Então a diagonal principal cheia de 1 e o resto 0.
a identidade ela tem que ser quadrada, né, pessoal? Porque tem diagonal principal. Fechou? Olha o que eu coloquei aqui. Toda identidade é diagonal, porque fora da principal é cheia de zero. Mas nem toda diagonal é identidade. Beleza? Exemplo número 8. Tipo de matriz oposta. É só você negativar todos os elementos lá dentro. Você tem a matriz A, 2 menos 3 menos 1 e 7. Põe o negativo fora. E aí vai se tornar 2 se torna menos 2, menos 3 se torna 3, menos 1 se torna 1, 7 se torna menos 7. Então você negativa todos os números e faz a matriz oposta. Outra matriz super importante, a transposta. O que é uma matriz transposta? Você tem uma matriz A de 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. O que é você transpor? É aonde é linha virar coluna. Então 2, 3 é linha, ó, vou calcular transposta. Então o que é linha se torna coluna, ó. 2, 3, 2, 3 se tornou coluna. 4, 5 é linha, 4, 5 é coluna. 6, 7 é linha, 6, 7 é coluna. Então você troca a linha pela coluna na ordem. Então uma matriz que era de 3 linhas e 2 colunas, trocou o ordenamento. Se torna 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Fechou? Olha a outra matriz que eu coloquei aqui. AB. Você tem 6, 7, 5, 4. Então, desculpa, 7, 6, 5, 4. 7, 6, linha, se torna coluna. 5, 4, linha, se torna coluna. Então, B é igual a B transposto. Você transpõe a linha com a coluna. É 2 linhas, 2 colunas? Se torna 2 linhas e 2 colunas. Agora aquele rodapé para deixar você craque. Presta atenção. Quando a transposta for igual à inicial, ou seja, você transpõe a matriz e ela dá exatamente a inicial, a gente chama de matriz simétrica. Você mudou e transpôs, deu os mesmos números nas mesmas posições. Você chama de matriz simétrica. E se apenas o sinal mudar, você chama de matriz antissimétrica. Então, quando a transposta da matriz for igual à original, simétrica. Quando a transposta da matriz for a oposta da inicial, matriz antissimétrica. E aí, a gente fecha essa parte teórica. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço!